Fala transbordante, bom dia transbordante. Os vídeos vai sair agora no outro formato porque vai ser editado, lançado tanto no Facebook agora como no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a cura interior através do perdão. Mateus 6, 14 ao 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos amados, é importantíssimo que você viva uma vida com gestão emocional. Quando você consegue fazer a gestão das suas emoções, facilmente você consegue perdoar as pessoas. Eu tenho dito uma palavra aqui que parece ser até um escândalo para algumas pessoas, mas para que as pessoas falam para si mesmo. Eu preciso viver sem ter que perdoar ninguém. Joelmi, mas o que é isso? E eu digo logo em seguida que Jesus só falou aquilo para os discípulos, né? O discípulo que veio e perdoou: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele disse até 70 vezes 7. Ele só falou aquilo porque o coração daquele homem estava um coração que estava com falta de gestão das suas emoções. Ou seja, nós temos um turbilhão de emoções dentro de nós, pulsando. Nós somos seres humanos. O nosso cérebro, ele não para de ficar processando pensamentos. É aí onde nós precisamos aprender muita coisa, a conseguir dominar esse cérebro, os pensamentos que ele está processando, e começarmos agora a usar o nosso pensamento criativo. 80% do nosso tempo esse nosso cérebro precisa estar sendo usado através de comando da nossa própria vida, nossa própria existência. Nós precisamos dar comando ao nosso cérebro. Entendi que cérebro ele precisa de sono, você precisa dormir bem, precisa de comando e precisa de oxigênio. Respire, segure 5 segundos, vai soltando devagar pela boca esse carbono. Inspire, expire, segure o máximo de tempo que você pode segurar. Dessa forma você vai estar oxigenando tanto o teu cérebro como o teu corpo inteiro. As tuas células estão sendo turbinadas com oxigênio. Assim você vai ter mais saúde, para que você possa também ter uma cura interior fisicamente, né? Então comece a pensar mais criativamente para que você consiga perdoar com mais facilidade. Entenda que quando você não perdoa alguém, né, você também não é perdoado. Veja o que diz a segunda parte do versículo de Mateus 6, né, no 15, diz: tão pouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, amados, é importantíssimo que você perdoe quem lhe ofendeu. Mas Joel, você disse para eu não perdoar. É quando você consegue fazer a gestão das suas emoções a ponto de que você não se sinta ofendido, né? Eu lembro de uma história agora de um irmão que estava no aeroporto e ele foi tomar o café no aeroporto, que não é muito barato. Quem já foi lá já sabe como que funciona, né? 3, 4, 5, 6 vezes mais caro do que em outro local, e até 10 vezes mais caro. E aí ele foi atendido, super mal atendido por aquela atendente, né? Ele estava ali com sua esposa, seus filhos, e a esposa dele ainda até quis se irritar com isso. Olhava para o esposo, mas ele disse com os olhos, né? Fez uma linguagem corporal que ela entendesse e disse: tenha calma. E aí eles perguntaram alguma coisa para ela, ela respondeu muito mal.
quando ela saiu, ele disse para sua esposa: meu bem, às vezes é necessário que a gente abra mão dos nossos direitos, né? Para que a gente possa entender o outro. E aí no final do café, ele deu uma gorjeta generosa para ela e mudou todo o semblante dela, né? Porque ela atendeu muito mal ali aquele casal, né, que estava de viagem, né, e que iam viver momentos felizes ali para frente, né, mas que não deixou que aquela situação tocasse a sua alma de uma forma negativa, né? E quando ele deu a gorjeta para ela, e aquilo fez com que mudasse o interior daquela mulher ali naquele momento, e ele perguntou para ela se ela aceitava uma oração. Veja só, irmão, a atitude desse homem. Ele poderia não abrir mão dos seus direitos e dizer: eu estou pagando isso e aquilo e tal, então eu quero um atendimento de qualidade. Não, ele perguntou, abriu mão dos seus direitos e perguntou a ela se ela aceitava uma oração rápida dele, e ela aceitou. E ele orou por ela e ela se abriu. Ela disse que pediu perdão ali para aquele povo, né? E disse que estava passando por um momento muito ruim de doença na família, e ela precisava estar no hospital, né, com seu familiar. E o patrão não liberou ela, e ela estava trabalhando ali muito triste e com um turbilhão de emoções ali agitado dentro dela, raiva, ira, mágoa, falta de perdão. Imagina como estava a mente dessa pessoa, né, que talvez trabalhou anos ali naquele local e não teve, né, o privilégio de cuidar ali do seu parente num momento de doença, né? Então ela estava muito mal. E depois daquilo ela abriu um sorriso, depois daquela oração, depois que ela se abriu, depois que ela jogou para fora. Por isso que a palavra de Deus diz que é para a gente confessar os nossos pecados, né? Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele vai nos perdoar. E se nós confessarmos o nosso pecado ao homem, Deus vai nos sarar. Por isso, discipulado, que nós trabalhamos com discipulado, e nós, quem é discipulado, né, quem passa por esse processo de discipulado, quem discipula, consegue enxergar realmente as pessoas sendo curadas quando elas se abrem, quando ela abre sua boca, confessa seus pecados aos homens, confessar uns aos outros, a Bíblia diz, né? Para que sejamos sarados. Talvez você não é liberto dessa situação que você passa porque você não conversa com ninguém. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus que está aí no ministério, né, servindo a Deus com sabedoria. A Bíblia diz: observa a árvore, vê se ela dá bons frutos, e confesse os seus pecados, para que você seja sarada. Pessoas com problemas emocionais, doenças psicossomáticas, né? Quando a pessoa fica nervosa, aparece uma gastrite, o pico de insulina dela sobe, né? E aí é um monte de doença que começa a aparecer na pessoa. Entenda uma coisa: o seu sangue, ele é o veículo que leva a química do corpo, né? Que passa pelo teu cérebro, passa pelos teus órgãos, né? Que é para regenerar o teu corpo, né? E não está regenerando por quê? Por conta das tuas emoções, porque você não consegue controlar suas emoções, porque os seus pensamentos, a sua cabeça está todo o tempo em processamento mental. Você precisa sair do processamento mental e começar agora a pensar criativamente, né? Você vai dizer assim: eu vou ser curado, eu vou ser curada, porque eu consigo perdoar o meu irmão. Sabe uma coisa que eu comecei a fazer há uns tempos atrás? É proferir palavras de poder sobre a minha vida. Quem eu sou em Deus? Quem Deus diz que eu sou, né? Hoje todo mundo está com o celular na mão, nós estamos na era da informação. Tudo que você quiser saber, você vai saber. Foque, tenha foco e disciplina. Deus trabalha dessa forma, com foco e disciplina.
Pessoas que prosperam financeiramente, pessoas que prosperam na saúde, pessoas que prosperam na família, elas têm foco e disciplina, não deixa nada e nem ninguém tirar a sua paz. Não deixe nada e nem ninguém tirar a sua paz. Tenha paz. Jesus disse: eu vos dou a paz, e a minha paz não é como a paz do mundo, que é uma paz passageira. A minha paz é uma paz constante. Creia nessa paz. Pegue essa palavra e repita para você mesmo várias vezes durante o dia. E receba pela fé essa paz no seu coração. Quando você usa o processo da repetição, não é uma oração repetitiva a Deus. Você está falando para você gravar no seu cérebro, e toda vez que vier um problema, você tem a paz de Cristo, a paz se manifesta, você vai se lembrar dessa paz. Entende isso? Não é uma oração repetitiva que desagrada o coração de Deus. Se diz que nós precisamos repetir de 30 a 50 vezes uma coisa para que ela fique gravada no nosso cérebro. Ontem eu estava lendo ali no livro de Hebreus, eu não anotei, mas a Bíblia diz que quando nós fazemos essa aliança com o Senhor Jesus, Ele escreve no nosso coração. Aí ele fala uns textos lá que eu vou estudar ele, vou gravar ele, porque eu passei por ele, né? Aquilo foi muito forte, mas eu acabei não anotando, né? Eu preciso repetir isso para que grave, entendeu? No meu cérebro, para que eu possa passar aqui para vocês. Mas aquilo ali foi muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus escreve isso no nosso coração, né? Que são as leis dele. E algo muito importante, eu vou estar trazendo aqui depois para compartilhar com meus irmãos transbordantes. Irmão, o perdão, ele é um princípio do reino de Deus. Deus nos perdoou primeiro. Em Efésios 4:32 vai falar isso. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Somos chamados a viver como filhos, perdoados, entendendo, estendendo o mesmo perdão aos outros. É importantíssimo que você perdoe o outro, porque se você não perdoar, querido, já foi falado ali no Mateus 6:14-15, que se você não perdoar, você também não será perdoado. Então, não se engane. A Bíblia diz em outro versículo que a importância, né, de nós liberar o perdão, para que nosso coração não seja um coração ferido. Falta de perdão aprisiona a alma. Você fica com sua alma presa. Você sabe o que é isso, meu querido? A alma é a fonte das nossas emoções, tá? Então, perdoe para que as suas emoções não fiquem presas. Você vê pessoas que falam de um problema, ele lembra da hora, ele lembra do minuto, ele lembra do segundo, o segundo daquela palavra. Ele lembra daquilo. Essa pessoa, ela está aprisionada nas suas emoções. Entende? Sabe por que a sua vida não prospera? Porque você não consegue perdoar. Você precisa se livrar dessa emoção ruim, dessas mágoas, dessas tristezas. A Bíblia diz, aqui tem um versículo que fala que a tristeza, a falta de perdão chega a enfraquecer os ossos por conta da tristeza. Conheci um homem de Deus que era pastor de uma igreja aí, que eu não vou dizer o nome, mas que ele foi exortado, né? Que ele falou para mim que aquele pastor chegou ali para ficar no lugar dele e exortou ele com palavras duras, que envergonhou ele diante daquele povo a qual ele conduzia. E ele ficou tão envergonhado, ele ficou tão triste. E alguns anos depois, 5 anos depois, aquele homem adquiriu câncer nos ossos. Eu estava ali com meu pai, na Unacom, né, o local aqui no estado do Amapá, onde cuidam das pessoas com câncer.
E quando aquele homem chegou, eu ficava olhando para ele, né? Ele ficava separadinho lá com a esposa dele, tinha uma divisória de tecido, né, que separava eles. E depois tiraram aquela divisória, e aí eu olhava para ele e perguntava para Deus: meu Deus, o que aconteceu com esse homem, né? E um dia Deus revelou no meu coração essa palavra que eu estou falando aqui para vocês, que a tristeza enfraquece os ossos. E aí eu cheguei lá e perguntei para ele, eu já estava com entendimento dentro de mim, e eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele me contou essa história. Eu disse: meu Deus, você já tinha falado em mim que o câncer dele, né, era essas coisas. Então tenha muito cuidado com as suas emoções, elas podem adoecer você, né? A Bíblia diz que tem pessoas doentes e até morrendo por conta dessas coisas. Então é importantíssimo demais que você se livre dessas emoções ruins que causam prejuízo para a tua alma, para o teu corpo físico, para as pessoas que estão em tua volta, porque se você sofrer, as pessoas também vão sofrer, sabe? Comece a cultivar a leitura da Bíblia, né? Eu estou usando essa frase porque eu ouvi os meus pastores falar essa frase: leia a Bíblia, né? Não fique só aqui nesse canal, só para ouvir o Joel Me, né? Mas sai daqui, comece a ler isso aqui. Isso aqui foi o presente que meu pai deixou, uma Bíblia sagrada, aonde tem os princípios para que a gente possa viver bem aqui nessa terra. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Eu estou enfatizando isso aqui porque não adianta, irmão, você ter uma Bíblia na sua casa, uma Bíblia aberta, e você não se encher dela, né? Eu lembro que um tempo eu estava passando por um processo que alguém me falou alguma coisa e aquilo ficava aqui no meu pensamento, sabe, irmão? E não foi fácil eu me livrar desse pensamento, né? E eu vou ser bem claro aqui com você: foi o sexo oposto que falou alguma coisa aqui pra mim, sabe? E não foi só nenhuma nem duas vezes. E sabe qual foi o tempo? Foi o tempo de jejum e oração. Toda vez que você se levanta para fazer a vontade de Deus, Satanás também se levanta para fazer você parar. Não pare. E lembre-se, tudo aquilo de duro, de ruim, de sofrimento que vier sobre a sua vida, não é para fazer você parar, é para te impulsionar, para te levar mais para frente, para fazer você se mexer, tomar atitude. E a outra frase foi que um outro pastor falou, que está no meu coração: se posicionar. Se posicione como herdeiro. Pegue o cajado, coloque na sua mão, herdeiro da promessa. Se posicione como sacerdócio da sua casa. Oriente sua esposa, oriente seus filhos, e você vai conseguir essa orientação aqui na Bíblia Sagrada, que é a bússola do cristão. Você que é cristão e não lê a sua Bíblia, você que é cristão e não ora, não fala com Deus, não ouve a Deus, quando você se colocar no seu quarto para você orar, também tenha tempo para ouvir a Deus. Aqui no seu coração. Eita, glória a Deus. Ouça Deus, tenha diálogo com Deus. Diálogo é quando você fala e você ouve. Fala e ouve. Irmãos, nossa, eu falo isso aqui para vocês e começa a me arrepiar, porque é tão maravilhoso quando Deus fala dentro de você. Quando você sente Deus falar dentro do teu íntimo, dentro da tua alma. Queira essa experiência. Quando é que você vai receber essa experiência? Quando você fechar a porta do teu quarto e falar com Ele e ouvir Ele. Fique em silêncio, feche seus olhos. Medite na palavra de Deus. Isso aqui é bíblico, meditação é bíblico. Você precisa meditar. Meditar é enxergar com os olhos espirituais. Fecha os seus olhos.
enxergue com os olhos espirituais, ouça com os ouvidos espirituais. Tem um testemunho do meu primo Edmilson de Almeida, que hoje está lá em Novo Progresso, no Pará, pastoreando uma grande igreja ali, né? Eita, glória a Deus! Esse homem é um homem de tantos testemunhos que eu vou estar contando aqui, né? Ele disse que ele estava com dúvida onde ele encontrava um texto, né, que falava sobre algo específico, e o Google dele foi o Espírito Santo. Ele disse: Senhor, não estou conseguindo achar, né? Ele fechou os olhos dele ali e ele escutou com voz audível aonde estava capítulo e versículo, e ele foi lá e abriu, e ali estava aquilo que ele estava procurando. Tenha intimidade com Deus. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, parei na rua, né? Estava assistindo uma palestra e aquele jovem chegou ali na minha porta, né? Um jovem senhor, como diz o Souza. E aí, Souza, boa noite, boa madrugada, meu amigo. São 5 da manhã, o Espírito Santo está me acordando agora esses horários e eu não consigo mais dormir. Pedi para ele, me ajude, porque eu quero prolongar os meus dias e eu sei que dessa forma eles são mais longos. E pela madrugada, né, Papai do Céu fala que esse horário é o horário de nós buscarmos a Ele, que certamente Ele nos ouvirá. E aqui também é o horário de transbordo na vida dos meus irmãos, que eu creio que vai alcançar não só o Brasil, né, mas lugares longínquos pelas ferramentas que Deus permitiu que os homens criassem aqui na Terra, que são as redes sociais, né? Mas é isso, meu querido, né? E aquele homem, ele ouviu ali a voz audível. Eu já senti Deus falar no meu íntimo: posta nessa casa, ou vai em tal lugar, né? Não foi só nenhuma nem duas vezes. Quando nós consagramos a nossa vida, né? Eu digo que todo irmão precisa ler ali obra da carne, fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, obras da carne e fruto do Espírito. Você precisa saber disso aí. Isso aí precisa estar gravado no teu coração, para você entender quando você está na carne e quando você está no Espírito, para que você possa ter o discernimento da sua vida, amém? Perdoar não é sentimento, perdoar é uma decisão. Jesus, mesmo na cruz, escolheu perdoar. Lá em Lucas 23:34, Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, irmão? Alguém te bater, alguém te chicotear, né? Cortar as tuas costas ali. Diz que existia ponta de ossos ali no final daquele chicote, né? Então cada lapada era um risco de sangue, era um corte, né? Onde saía sangue ali do corpo do nosso Senhor, né? E ele foi muito chicoteado ali naquele local. Depois ele foi para um lugar onde era a maior vergonha que tinha na época, eram as pessoas serem crucificadas. Não foi à toa que ele foi crucificado ali no meio dos ladrões, não? E ali a gente aprende também, né, onde ainda zombava de Deus ali na cruz: se tu és Cristo, então por que tu estás aí? E o outro disse: cala-te, não sabe o que fala, né? E ele pede perdão para Jesus, e Jesus fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O grande segredo, meu irmão, para a sua vida é você pedir perdão para Deus. Não só perdoe a pessoa, mas peça perdão em primeiro lugar, porque você aprisionou essa pessoa durante tanto tempo. Nossa, irmão, estou lembrando aqui de tantas coisas. Irmão, eu tenho uns 20 anos aí no Evangelho. Eu tenho tanta experiência, porque quando eu vim para Cristo, eu já vivendo experiências maravilhosas. Eu sentava no ônibus, irmão, sentava alguém do meu lado, e isso era 2, 3 vezes por semana, e as pessoas se abriam para mim, contavam histórias. Eu estava vendendo, chegava na casa das pessoas, né, com aquela energia de Deus dentro de mim, transbordando na vida das pessoas, sem falar nada. Elas sentiam essa energia poderosa,
poderosa, né? E confessavam suas vidas para mim. Eu tive diversas experiências e continuo tendo, irmão, porque eu não paro de transbordar, né? Eu entendi que Deus, Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida, se fez carne, habitou entre nós, se fez filho, morreu morte de cruz, né? Em prol às pessoas, em prol pecadores, em prol a nós que ainda éramos seus inimigos. Olha isso, irmão. Então, é isso que Ele quer que eu e você faça. Se você está pensando assim, eu não sei qual que é o meu propósito aqui nessa terra, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu ainda não sei o que fazer, irmão. Teu propósito principal aqui nessa terra é se importar com pessoas, é ajudar pessoas. Agora estava lembrando de uma frase popular que o mundo diz: tá morrendo, é melhor acabar de matar. E às vezes você ainda concorda, é mesmo. Tenha muito cuidado com o que você concorda. Tenha muito cuidado com o que você anda ouvindo e repetindo. Está travando a tua alma, está travando a tua prosperidade, né? Ontem eu ouvi duas pessoas falar sobre música. Primeiro foi um irmão que perguntou para o pastor, e a questão de música e tal, essa música que fala de amor, que a gente não vê maldade, né? Fez a pergunta e o pastor, com muita sabedoria, respondeu a ele. Ele ficou tão grato porque uma vez atrás, né, onde ele morava anteriormente, ele fez uma pergunta dessa e aquele pastor respondeu com ignorância. E a ignorância, já se diz, é falta de conhecimento também, né? E ele ainda hoje tinha essa dúvida. Já pensou se alguém tivesse respondido para ele lá atrás com sabedoria, né? Estava na igreja à noite, o pastor falou a mesma coisa, né? Sobre questão de música, né? Às vezes a letra quase inteira é uma música que fala de amor, mas uma frase, irmão, uma frase que pode deturpar a tua mentalidade. Então tenha muito cuidado com o que você ouve, com o que você fala, com o que você pensa, né? Perdão verdadeiro nasce da obediência a Deus. Os sentimentos se ajustam com o tempo, certo? Os sentimentos se ajustam com o tempo. Eu vou ensinar você como encurtar esse tempo. Encurtar o tempo, né? Então, o perdão verdadeiro, ele começa com a obediência. Deus falou que é para perdoar, então vamos perdoar, né? Como encurtar esse tempo, irmão? Você vai ficar abençoando essa pessoa que te fez o mal. E o teu termômetro para você saber se você realmente perdoou é quando você lembrar dessa pessoa e você não sentir nenhum ressentimento no seu coração. Então você pode mudar as suas emoções através das suas palavras. Palavras mudam pensamentos. Palavras mudam pensamentos. Então você vai ficar abençoando essa pessoa até o ponto de que quando você lembrar dela, você vai sentir paz e alegria no seu coração. Olha isso. Esse vai ser o termômetro para você saber que realmente você perdoou essa pessoa. Tá certo, transbordante? Pois é. Vou voltar aqui lá atrás que eu não concluí sobre a questão de você viver sem ter que perdoar ninguém. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você não se sentir ofendido. A pessoa faz o mal para você. Olha só isso. Olha essa jovem aqui. Jovem cristã. Que as pessoas faziam mal para ela, falavam mal dela. E ela nem não ligava. Ela não ligava. Ela não se importava com a opinião de ninguém. Era ela e Deus. Se Deus falou que era para viver de uma forma perdoando, amando, perdoando, quando você ama as pessoas, irmão, você não se sente ofendido. Você olha para a vida dela e você enxerga, meu Deus, aonde foi que isso entrou na vida dessa pessoa que deixou ela desse jeito? Sabe, você olha de forma diferente.
Aquela jovem não se sentia ofendida e ela continuava ajudando, e pessoas falavam mal dela: mas tu é muito besta, tu é burra, não sei o que. Ela não ligava. Mas quando veio da sua própria mãe, olha isso: ah, minha filha, você é muito burra, porque você continua ajudando as pessoas, mesmo as pessoas falando mal de você, te apunhalando pelas costas. Quando a mãe dela começou a falar isso, ela começou a ter raiva das pessoas. E naquele tempo, ela já tinha raiva de muita gente. Ela confessou no dia que eu levei umas palavras que trouxe a libertação dela. No dia seguinte, na mesa, na verdade, ela já começou a sentir a libertação de noite, porque ela sentia dores abdominais toda noite. Não tinha remédio que curava aquelas dores. Era como a ogra lá. De dia, princesa, de noite era ogra. Então, de noite era dores e dores e dores. E no momento que ela chegou, dobrou seus joelhos, se humilhou diante de Deus, pediu perdão quando ela entendeu que ela precisava perdoar as pessoas para que ela fosse perdoada. Lembra lá do início de Mateus que a gente leu agora há pouco? Ela precisava perdoar as pessoas. Nunca mais ela sentiu dores no seu ventre, e o maxilar dela que estava crescendo, empurrando a parede auditiva. Na sexta-feira ia operar, não precisou mais. Olha só, no mundo espiritual mexe no corpo físico. Se você sente dores constantemente, se você está passando por um processo de enfermidade, sabe, confesse os teus pecados a Deus, peça perdão a Deus. Se você está aguardando alguém ali que fez um mal para você, irmãos, nós atraímos para nós a doença quando nós pensamos de uma forma que atrai ela. Nós atraímos para nós a pobreza quando nós pensamos de tal forma. Nós atraímos para nós a maldição quando nós pensamos de tal forma. Precisa mudar a tua mentalidade para que as coisas mudem ao teu redor. Já viu aquela mulher que só encontra marido que bate nela? Todo o relacionamento dela é um relacionamento sofrido e apanha. Larga um, pega outro do mesmo jeito. Aqui está o processo. É porque ela pensa de uma forma negativamente, e ela pensa no que ela não quer. E quando você pensa naquilo que você não quer, você só atrai mais dessas coisas. Pastor Paul Yun-Shu fala muito isso. Pastor Abe Uber fala muito isso. Tudo que ele quis atrair, tudo que ele pensou, ele olhou com os olhos espirituais, com os olhos fechados, meditação na palavra do Senhor, nas promessas de Deus. Esse é o segredo. Tire todo o pensamento negativo da sua mente e coloque agora palavras que vai mudar esses pensamentos, palavras de promessas do Senhor sobre a tua vida, e tudo vai mudar. Viva de forma que nada ofenda você. Fala isso para você mesmo. Eu vivo de uma forma que nada me ofende. Nada me ofende. Irmão, vai te ofender? Vai. Mas quando vier a ofensa, você vai conseguir fazer a mudança dos teus pensamentos através das palavras. Se você falar isso 3 vezes para você mesmo, quando você estiver na ofensa, quando você estiver se sentindo ofendido, aí você vai lembrar desse gatilho mental e vai dizer: nada me ofende, nada me ofende. Eu vivo de uma forma que nada me ofende. Eu vivo em paz. Eu vivo em paz e harmonia. Paz e harmonia. 5 segundos, aquele pensamento negativo, ele vai cair por terra. Cair por terra é muito interessante. Lembra de um para-raio? Ele vai até vir entrar sobre você, mas ele vai cair por terra. Entende isso? Então, viva conforme Papai do Céu
te ordena para que você vive através desse instrumento aqui. Leia a Bíblia. Como diz a pastora Virgínia, leia a Bíblia, meu irmão. Né? Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Sabe o que é ligar as feridas? É fechar as feridas que está dentro de você, na sua alma. Os teus pensamentos estão acabando com você. Essa semana encontrei um homem que era levita do Senhor, foi rico financeiramente aqui na cidade de Macapá. Hoje ele se olha para ele doente, um filho nas drogas e o seu negócio quase parando. Se olha para o semblante do homem, o homem está muito para baixo. Eu cheguei lá, conversei com ele, falei umas palavras para ele. Ele me ligou, disse: vem aqui para a gente conversar de novo. Nossa, irmão, gostei muito de conversar com você. Porque você se enche do que é bom e transporta na vida das pessoas e transforma a vida delas, né? Amigo meu agora me ligou lá do Cripurição, aquela banda de lá longe, que talvez eu nunca mais vá lá, mas através desses veículos que Deus permitiu que os homens criassem, essa palavra alcança lugares longe, agradecendo por tudo aquilo que eu tenho falado aqui nessa rede, e converteu-se a Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então você pode usar a sua boca. Irmão, tenho vergonha. Cuidado com o que a Bíblia diz sobre os tímidos. Então, comece, irmão, crie uma imagem. Copie uma imagem, publique essa imagem. Irmão, você coloca R$20 em uma rede social, só que expande, alcança aí lugares onde você alcança pessoas que talvez estavam se suicidando. Mas porque você tem vergonha, irmão, você não alcança as pessoas. Você não fala nem pro seu vizinho. Talvez tem gente que é o 007, é crente, ninguém sabe. Cuidado, viu? Cuidado com esse negócio, porque também pode ser que nem o Papai do Céu vai saber pela boca de Jesus. Parta de mim que eu não te conheço. É muito forte, irmão, muito forte isso, né? Então não tenha vergonha de Deus, tá bom? Não tenha vergonha de ser cristão. Você é luz, você é o sal da terra, você é um farol, né? Que de longe as pessoas vão ver essa luz que brilha em você, amém? Abra sua boca e fala do reino de Deus para as pessoas, aonde eu estiver, irmão, aonde eu estiver. Às vezes não precisa nem abrir a boca, irmão. Não precisa. A nossa presença faz transformação de ambiente. Nossa presença, isso é muito importante. Seja cheio de Deus. Quando liberamos o perdão, rompemos com um ciclo de dor, ódio e vingança. Perdoar é um ato de fé. Crer que Deus é justo, sabe tratar cada situação melhor do que nós. Deus é poderoso. A cura interior começa com o perdão. Jesus nos ensinou e nos capacitou e nos deu exemplo. Ao perdoar, somos curados, libertos e restaurados para viver o plano de Deus com um coração leve e cheio de paz. Meus irmãos, creia que Deus é poderoso para transformar a tua vida, para transformar a vida do outro. Faça a paz com a prosperidade. Viva intensamente a palavra de Deus. Transborde na vida das pessoas. Se encha dessa palavra. Controle os teus pensamentos. Modifique os teus pensamentos através da palavra que sai da sua boca. Comece a pensar mais positivo, grande. A Bíblia diz que quando estou fraco, aí é que estou forte. Sabe por quê? Porque estou na dependência do Papai, que me fortalece espiritualmente. Oh, glória! Vamos transbordar, transbordante nessa terra. Deus te abençoe, meu querido.